diante de tão bons nomes que foram apresentados ao longo desse congresso, eu tentei fazer uma apresentação que tenho certeza que meus amigos que eu acabei de nomear vão falar que eu sou um pouco doente mental, mas peço já desculpas pela forma, talvez um pouco meio sem jeito que eu coloquei, mas se é para falar sobre fake news, falarei de uma maneira um pouco mais solta e talvez até com um pouco de diversão. E quando eu vejo as reportagens, as colocações feitas ao longo da Justiça Eleitoral e da própria imprensa e dos estudiosos a respeito de fake news, fala-se também muito de conceitos Big Data, inteligência artificial. E eu confesso que toda vez que alguém fala em inteligência artificial, eu fico pensando logo que a Skynet está chegando. Então, eu penso nesse cara aqui. Oh, meu Deus, caiu o sinal. É a Skynet. E eu já penso nesse rapaz aqui, pensando, agora chegaremos finalmente ao juízo final, a inteligência artificial do exterminador do futuro. E, diante disso, me vem uma reflexão, porque quem conhece toda a filmagem, toda a história do Exterminador do Futuro, também conhece que tem uma personagem, e essa personagem ela tenta evitar, ao longo de toda a saga, o juízo final, a instalação da Skynet e o domínio completo das máquinas, que é a Sarah Connor. E quando eu vejo o pessoal falando, vamos combater a fake news, eu sempre imagino a Sarah Connor. Porque eu acho muito difícil que se possa combater a utilização dos robôs, os robôs do mal, o nosso robô lá do canto. Eu acho realmente muito complicado isso, porque é inevitável a chegada da internet, é inevitável a chegada dos robôs, é inevitável a chegada da tecnologia. E a Sarah Connor passa a vida toda tentando evitar a chegada do exterminador, mas o exterminador sempre chega, e ele sempre diz, hasta la vista, baby. Então, eu sempre imagino que, por mais que nós possamos fazer e tentar atuar e tentar prever o que pode ocorrer nas eleições, a criatividade que é colocada numa eleição, ela, com certeza, ela ultrapassa qualquer tipo de tentativa do direito posto em prevê-la. E isso eu sempre tento falar, porque nós não sabemos, ninguém conseguiria prever que nos Estados Unidos nós teríamos uma situação como tivemos, com a utilização de robôs, com o direcionamento de tipos de propaganda para determinadas clivagens sociais. Todo mundo achava que isso poderia ser uma coisa ainda muito futurista, e depois das eleições é que foram descobertas. E eu tenho certeza que o ano que vem, após as eleições, seja qual for o resultado, especialmente da campanha presidencial, nós teremos descobertas, ou talvez nem chegaremos a ter tais descobertas, isso ficará ainda no submundo da Deep Web. Então, temos lá a Sarah Connor, dizendo que vai combater as fake news, que vai impedir a utilização dos robôs, que não teremos hasta la vista, baby. E eu acho interessante também que a própria Justiça Eleitoral recentemente pediu para que os partidos fizessem um compromisso, até acompanhei um dos partidos, o TSE, um compromisso de não disseminação das fake news. E eu confesso aí honestamente aos meus amigos catarinenses, pedindo desculpa novamente pela minha franqueza, que eu lembro daquela mãe, do adolescente, que fala, meu filho, você vai à festa, vai à balada, e olha, lembre-se, não beba álcool, não tome nada no copo dos outros, não casse confusão, não saia em briga, e volte cedo. E o filho fala, sim, senhora, mãe, sim, senhora, pai. O Marcelo rindo aqui, porque as filhas dele ainda muito jovens, mas logo, logo vai passar por isso. Sim, senhor, meu pai. E a adolescente, o adolescente, eles vão até a festa. A mãe finge que acredita.
O filho finge que vai cumprir, e ele chega muito doido 7 horas da manhã, sem um tênis, sem a meia, alguma coisa assim, nesse sentido. Porque ninguém, evidentemente, que vai chegar diante das autoridades brasileiras e vai falar, não, eu faço fake news. Eu produzirei, eu vou atrapalhar as eleições. Vamos implodir todo tipo de apresentação. Ninguém faz isso. E daí nós temos uma situação, tirando a Sara, mas eu vou deixar o nosso querido amigo exterminador ali, uma frase que eu pego do professor Daniel Falcão. O processo eleitoral brasileiro tem uma inevitável vocação à tecnologia. O livro do professor Falcão começa com essa frase dele, do Diogo Reis. E é inevitável que a tecnologia chegue. Bom, se é inevitável que a tecnologia chegue, e se nós não conseguiremos enxugar tanto gelo assim, nós temos que verificar umas coisas que são mitos e que devemos pensar. O pessoal do MIT fez uma pesquisa com 126 mil notícias. E eles chegaram a conclusões que são conclusões bem sérias. Quem dissemina, gente, não é robô. Eu coloquei o nosso amigo bem pequenininho, nem aparece no slide, nessa configuração do slide, mas quem está com o slide vê que ele fica bem pequenininho. Não são as celebridades que fazem a disseminação. A disseminação é feita por meio de pessoas físicas comuns, desconhecidos. Então, as notícias falsas se difundiram de maneira significativamente mais rápida do que as verdadeiras. Olha o número. Muito mais rápido. E são as pessoas comuns, como nós que estamos aqui conversando, que acabam disseminando essa ideia. E por que nós fazemos isso? Bom, nós fazemos isso por uma razão muito simples. Nós temos uma necessidade imensa de termos audiência. Nós temos uma necessidade imensa de sermos ouvidos. Nós precisamos de audiência. Nós precisamos ser notados. Nós precisamos que nossas ideias sejam compartilhadas. Eu fico feliz da vida quando eu faço um texto e a professora Vânia Ieta vai lá e compartilha um texto meu. Parece que o coração enche de alegria. E daí, quando você começa a compartilhar, você se sente importante. Olha, tenho ideias minhas sendo compartilhadas. Tenho textos que eu coloco, ou tenho fake news. E a fake news, quanto mais esdrúxula, quanto mais maluca, quanto mais louca, mais ela tem inserção. E a imprensa é a mesma coisa. O que vai acontecer na imprensa? Se eu chego com uma notícia dizendo, olha, um carteiro foi mordido por um cachorro. Isso não é notícia em nenhum lugar do mundo. Mas se aparece a notícia de que o carteiro mordeu o cachorro e o infeliz do cachorro adquiriu raiva e morreu na sequência, isso é notícia, isso é capa. Porque o dia que o homem morde o cachorro, é notícia, e é notícia que dá capa. E nós temos isso. Nós temos outros exemplos. Eu toda hora recebo coisas absurdas nos grupos do WhatsApp, inclusive de próprios advogados. Como, por exemplo, do sujeito da Pepsi, funcionário da Pepsi, que teria HIV positivo e que teria colocado uma seringa de seu próprio sangue num lote da Pepsi. E que as pessoas estavam sendo chamadas no Facebook, no WhatsApp, para que não consumisse mais aquela bebida, porque acabariam adquirindo AIDS. E é um absurdo uma conversa dessa, porque qualquer um que tem um conhecimento mínimo sobre o HIV sabe que o vírus HIV ele não sobrevive mais que poucos minutos fora do corpo humano. Então, ainda que o sujeito colocasse 7 litros de HIV positivo num lote da Pepsi, ia mudar o sabor, talvez nem isso. Mas não transmitiria AIDS. E isso é importante que a gente saiba. Eu fiquei muito decepcionado com alguns parentes meus, que quando o senhor Joesley Batista foi preso, eles descobriram que o filho do Lula não era dono da Friboi. E eu recebi por meses que o filho do Lula era o dono da Friboi.
E eu falava, não, existe uma empresa chamada JBS. Não, Renato, você não sabe de nada, você é um acadêmico, isso daí é tudo mentira. Está aí, o pessoal está passando. Ou então que o juiz Sérgio Moro está pedindo que todo mundo vote em branco, porque se votar em branco, anula as eleições com novos candidatos. E daí um presidente de uma seccional me manda uma mensagem, Renato, isso é verdade? Mas o Sérgio Moro não disse isso? Daí eu fiz um vídeo falando, presidente, na verdade, lá no interior, não é bem assim. Então, nós temos essa imensa necessidade de disseminarmos uma coisa chamada fofoca. Isso é muito importante, nós sempre colocamos isso. A fofoca, como muito bem lembrado pela Patrícia, da vereadora falecida Marielle Franco. Dita que ela era esposa ou mulher, ou alguma coisa, companheira, do traficante Marcinho VP. E as pessoas sequer elas fazem qualquer relação que isso é verdade ou não. Dissemina e pronto, porque existe uma vontade de parte da população que isso seja verdade. Então, como eu tenho uma necessidade de reafirmar, ou mesmo cutucar para deixar aquele amigo, aquela pessoa da família mais enfesada com esse assunto, você vai lá e, mesmo sabendo que é mentira, acaba transmitindo. E o curioso dessa história da Marielle Franco é o seguinte, porque a foto que circulou nas redes sociais, sendo da Marielle Franco, não era da Marielle Franco. Era um casal abraçado. E não era a Marielle. E o mais interessante é que o traficante a quem se atribuía ser o Marcinho VP também não era o Marcinho VP. E, mesmo assim, as pessoas viralizaram isso tantas e tantas vezes. Bom, o que nós temos agora? Pessoas compartilham factoides para reforçar suas crenças e desejos pessoais. Quanto mais inusitado, grotesco, dramático, triste, nojento, esquisito ou engraçado, melhor. Esse é o problema da fake news, gente. Isso é muito mais difícil de combater do que com mera acepção legal, mera conjectura, mera vontade dos tribunais. Porque França e Estados Unidos, trago 2 exemplos. O presidente Macron tentou, após ser eleito, a colocação dessa temática na França. Conseguiu algum sucesso, mas pelo menos 200 emendas vieram ao projeto de lei dele, 183 tentativas, dizendo, olha, a gente não pode restringir tanto, porque nós temos o direito constitucional a não haver censura. Os Estados Unidos também não retira o conteúdo. Na verdade, indica a autoria, edita, mas não retira, fica lá. E no Brasil? No Brasil, eu trouxe, vou deixar disponível essa apresentação para quem tiver interesse, alguns artigos e os principais diplomas normativos que nós tratamos desse assunto. Eu vou mudar de lugar porque eu não estou conseguindo ler direito. Fake news pode ser notícia falsa? Sim, mas não só. Pode ser uma notícia deficiente ou parcial. Pode ser uma agressão a alguém ou a uma ideologia. Pode ter uma aparência de verdade. Pode ter a capacidade de produzir danos. Tende a reafirmar a ideologia do emissor. Então, o sujeito ele quer reafirmar aquilo que ele mesmo acredita. A verdade é uma preocupação secundária. Você pega um fato, dá uma característica, o Diogo Reis bem fala disso, que parece que é verdade, mas se você vê a fundo, não é verdade. E ela não se confunde efetivamente com propaganda. E não se confunde com narrativa enviesada. Bom, outro slide desse da moda. Eu acredito que o meu seja mais bonito e não seja roxo. Melhor. Aí. O conteúdo pode ser manipulado, pode haver falsa conexão, pode ter conteúdo enganoso, conteúdo impostor, falso contexto, ou então sátira ou paródia. E a coisa é tão complicada que eu estava no TSE semana passada, e enquanto o painelista falava, não pode sátira, o STF decidia que a sátira era permitida. Então, dentro do TSE, dentro de Brasília, um tribunal que é composto por 3 ministros do Supremo. E nós tivemos essa situação. E como reconhecer uma fake news? Você reconhece
por meio de formato específico, viés ideológico. Você tem que fazer a leitura dos comentários. Isso eu extraí do livro do próprio Daniel Falcão, que ele fala o seguinte: se a gente fizer uma leitura dos próprios comentários, talvez alguém já tenha verificado. Daí você não vai fazer uma verificação. Apesar que os comentários, muitas vezes, não são aproveitáveis em nada. Procure a fonte. Procure elementos centrais. Pergunte aos envolvidos. Consulte especialistas. É um remédio para você tentar fugir da fake news. Aqui eu tenho alguns princípios que se relacionam com a fake news. Moralidade eleitoral, legitimidade e normalidade, princípio da liberdade de expressão e limitação à censura e controle prévio. Como muito bem colocado pela doutora Patrícia, nós não temos, no diploma normativo brasileiro, na nossa carta constitucional, a possibilidade de censurar previamente. Isso é importante. E é bom que continue sendo assim. Já que a gente não tem como fazer a censura, temos que verificar judicialmente. E vejam aqui alguns exemplos de fake news que eu acabei colecionando algumas. Revolução Brasileira. Pessoal informando que havia sido decretada a intervenção militar, um golpe militar no Brasil. A outra notícia: Tiririca é alvejado por disparos nas costas. Após cenas obscenas do BBB, o ministro Gilmar Mendes determina a retirada do ar. Pombos estariam sendo moídos com cevada em cervejaria brasileira. Escola estadual obriga alunos a defenderem aborto e suicídio em exposição. Quanto mais doida é a reportagem, quanto pior é o tipo de manchete, mais isso é viralizado. Ferrari dourada em vídeo não é do filho do Lula. PSOL quer Pablo como candidato à presidência em 2018. Silvio Santos chama Bolsonaro de corrupto e torturador no Roda Roda. E daí eu digo o seguinte, gente. A gente não precisa da mentira. A verdade já é suficientemente forte para que a gente consiga mentir. E como diz um programa da Rede Globo chamado Zorra Total, é muito difícil competir com a realidade. É por demais difícil competir com a realidade. A narrativa ela pode ser enviesada. E eu trouxe 2 exemplos aqui de como a narrativa pode ser completamente destruída e como é possível falar um monte de mentira dizendo apenas a verdade. O pessoal mais velho vai lembrar desse texto, numa propaganda que foi premiada na década de 90, ganhou vários prêmios. E é um texto fantástico para a área política. Vou ler rapidamente. Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho a seu povo. Em seus 4 primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões. E reduziu uma hiperinflação a, no máximo, 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura, e quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. E na propaganda aparece uma foto que ela vai se afastando. Então, é uma foto muito próxima, que você não consegue identificar, e vai afastando enquanto esse texto é lido. E se chega a essa foto aqui. É desse homem que nós estamos falando. E daí, a propaganda da Folha de São Paulo diz: é possível contar um monte de mentiras só dizendo a verdade. Está falando do Hitler. Só que tudo aquilo que foi dito é verdade. Fora de contexto, seria um político extraordinário. Provavelmente teria o voto da maior parte das pessoas que estão aqui me ouvindo. Se a gente descobrisse que era o Hitler, você nem ia continuar lendo. Bom, outra forma um pouco mais sutil de narrativa, que eu chamo de narrativa sugestiva. A mesma situação, o presidente Bush veio ao Brasil e daí foram observadas pichações em prédios públicos, fora Bush e outras coisas que estavam escritas.
Jornal da Bandeirantes. Brasília amanhece com manifestações em prédios públicos contra a visita do presidente Bush. Jornal Nacional. Vândalos emporcalham prédios públicos de Brasília. Num são vândalos, no outro são manifestações. Vocês percebem a sutileza da narrativa? A narrativa coloca situações que podem sugerir uma coisa ou podem sugerir a outra. Geralmente, quando você lê num jornal com um viés ideológico específico, é falar manifestantes. Houve uma ocupação. Ou houve uma invasão. Isso é verdade dos dois jeitos. A narrativa por si só não é considerada fake news, mas você pode trabalhar a verdade no Brasil da maneira com que você quiser. E isso passa ao largo do direito. Tenho mais. Enquanto eu estava assistindo a palestra ontem, eu achei essa daqui. PT teme perder eleitor com vídeo falando sobre anos. Então, a candidata ao governo do Rio, pelo PT, pré-candidata, teria falado num vídeo de 2 anos atrás sobre as importâncias do ânus. As atribuições, o que dá para ser feito com esse órgão do corpo. E daí o que acontece? De fato, existe o vídeo. O vídeo é interessante. Mas será que o PT está realmente preocupado com um vídeo de 2 anos atrás, que já viralizou? Será que o PT está realmente interessado em debater esse assunto? Ou o Portal UOL, o jornalista que fez essa notícia, tentou requentar um vídeo de 2 anos atrás, sugerindo que o partido tem uma preocupação quanto à pré-candidatura dessa candidata. Isso é uma narrativa. É uma narrativa sugestiva. E tem robô do bem? Eu falei que traria também o Mega Man, não só o Exterminador do Futuro. Temos robôs do bem? Eu fiz uma pesquisa aqui, antes de vir a Santa Catarina, e achei uma coisa muito interessante de Santa Catarina. Na Universidade Federal de Santa Catarina, há uma startup, e o pessoal está pesquisando sobre um negócio que eu não conhecia o nome, chamado chatbots. Isso é muito comum no meio empresarial, no meio político eu nunca tinha visto. E o que significa? Você faz uma conversa com o marketing do candidato e é feito um banco de dados gigantesco sobre todas as perguntas que podem ser feitas para aquele candidato. Então, qual que é a sua plataforma empresarial? O que você vai fazer para a economia? O que você vai fazer para a educação? O que você faria para a saúde? Aquele processo que você tem sobre tal assunto, isso é verdade, isso é mentira, você é ficha suja, você é ficha limpa, como você avalia a Lava Jato, etc. Então, são perguntas ao algoritmo sobre isso, e você entra na página do candidato, ou no Facebook, ou no WhatsApp indicado, ele fala, converse comigo. E é um robô que automaticamente conversa com milhares, milhões de pessoas, se for o caso, respondendo essas perguntas de forma automatizada. Não é a equipe do cara que está se passando por ele. É o próprio candidato que já respondeu previamente aquelas perguntas. E eu acho que é uma utilização lícita, porque está se passando propaganda verdadeira, não se está denegrindo, então existe uma possibilidade. Eu acho que é errônea essa ideia rasteira de que somente seria possível outras formas que não a utilização de robôs, que nós temos possibilidade de utilização de robôs do bem. Chatbots. Achei bem interessante. E daí, até conversando ontem com outros colegas, quando eu falei dessa apresentação, imagina só um chatbot do Lula. O Lula responde. O Lula livre na internet. E o Lula responderia para milhões de pessoas, caso essas pessoas quisessem, coisas que essas pessoas quisessem conversar e perguntar diretamente ao Lula com respostas previamente selecionadas. Isso é absolutamente possível e eu acho que isso é interessante também de nós trazermos aqui para o debate, porque é uma novidade. O direito não consegue prever tudo.
nas legislações anteriores, havia resolução, daí aparece o Twitter, que não estava previsto. E assim por diante. Eu acho que é uma possibilidade. Eventualmente teremos também isso nas eleições, e nós precisamos ter muita serenidade. Nem tudo é fake news. Nem tudo pode ser combatido com o direito. E como há uma tendência nessa pós-verdade, já que muito se fala do Bauman, de que a gente atribui também muita coisa sendo fake news, muitas vezes o próprio político ele vai se utilizar desse discurso dizendo isso é mentira, isso é fake news. Recentemente há um caso de São Paulo, que o ex-governador Geraldo Alckmin, hoje candidato presidencial, foi inaugurar um espaço e também o novo metrô, que vai até proximidades do aeroporto de Cumbica. Daí um jornalista da Bandeirantes perguntou, mas governador, o senhor prometeu isso em 2002. Estamos em 2018, demorou 16 anos. Ele respondeu, isso é fake news. Isso é mentira. Daí a empresa Band News, né, o jornal da Band, e a Band News mostraram um discurso do governador em 2002, ele bem mais jovem, dizendo, olha, daqui 2 anos teremos um metrô até o aeroporto de Cumbica. Então, nem tudo também é fake news. Tem que ser feita essa filtragem para que a gente também não seja levado ao entendimento de que tudo é mentira. Então, eu vou terminar por aqui, me deixar à disposição, deixar a apresentação depois para perguntas e tudo mais, mas trazendo essas preocupações. Primeiro, é difícil combater. Tem a possibilidade jurídica que eu coloquei ali nos diplomas normativos, que o Daniel com certeza vai falar mais. Nós temos que observar a narrativa com que é empregada isso. E se não houver uma mudança na percepção de nós, enquanto cidadãos, não adianta o direito tentar lidar com isso, porque somos nós mesmos que acabamos difundindo cada vez mais as chamadas fake news. Gente, muito obrigado, eu deixei os contatos aí, depois eu passo para vocês.